Olá, meu nome é Antônio Cabral, eu sou professor do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, coordeno cursos de pós-graduação, e estou aqui com a professora doutora Bartira Guiar Rosa e com a professora Ari Costa, que vão apresentar para a gente um projeto muito bom, muito interessante, sobre embalagens inteligentes para transplante de órgãos. Eu peço atenção de vocês, porque é importantíssimo que a gente, pelo menos, veja esse vídeo que vai nortear, e ele é o guia desse nosso trabalho, né? Embora o vídeo seja atual, esse problema vem de algum tempo, como a professora Bartira vai colocar para vocês. Vamos assistir um pedaço dele. Good afternoon, everyone. I'm Maria Arcega Dunn. We begin with breaking news. A helicopter from San Diego carrying a heart for transplant has crashed in Los Angeles. Phil Blair has the details for us. Phil. All right, Maria, we've got a couple pieces of video we want to show you, but basically they got the heart out, and you can see them taking it to the doctors here on top of this Keck USC hospital in downtown LA. The doctor is now going to move away from the helicopter. Two people, we understand, were hurt in this crash. Again, it took off from Gillespie Field, and then it was going to Los Angeles for this transplant. You see the doctor going here and then suddenly hits this piece of metal on the ground and drops the heart. Unfortunately, right there, you see they rush over to get that organ, and they're going to try to save it and bring it back inside. But boy, what a moment there as that happened. You see the man's got the heart there in his possession. Again, they're trying to take it inside just as soon as they can for this transplant operation. Once again, this is a helicopter, a medical transplant helicopter, transport helicopter rather, based out of Van Nuys. It flew out of Gillespie Field. This heart came from Sharp Grossmont Medical Center in La Mesa up to Keck USC there in downtown LA. And again, we don't know the conditions of the people. Pois é. Uma situação como essa é uma situação muito difícil, porque nós estamos dizendo que há um risco absolutamente sério, né, de comprometer uma vida, alguém que espera por esse órgão. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Bartira, a professora doutora Bartira, que tem lá uma proposta que eu gosto muito, né, dessa proposta. Ela é professora associada da Unifesp, e a Unifesp, junto com a Mauá, desenvolveram um projeto, e agora eu me recolho, né, porque eu quero mesmo ouvir vocês falarem. Por favor, doutora Bartira. Olá, tudo bem? Olá, Cabral. Olá, Ari. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre esse projeto, né, na verdade, um sonho aí de resolver um problema, que é o problema do transporte de órgãos em território nacional e, por que não dizer, no mundo, como o professor Cabral acabou de mostrar. Então, vou compartilhar na tela com vocês para mostrar um pouquinho essa realidade do que a gente está falando. Então, nós vamos falar sobre embalagem inteligente para órgãos destinados a transplante, uma parceria que nós fizemos aqui com a Ari, o Cabral, o pessoal da Mauá, iniciou esse projeto com o Unifesp Mauá, né? E aí nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Então, como vocês podem ver aí, como vocês podem ver aí, nós temos um número alto, né, de transplantes desde 1997, um pouquinho mais de 2.000 transplantes a gente fazia. E hoje, se vocês olharem ali no final do gráfico, a gente faz mais de 9.000 transplantes no Brasil. Esse ano nós tivemos uma queda por conta da pandemia do coronavírus, mas isso mostra que a gente tem um grande número de transplantes. A gente tem um grande número de pessoas ainda se inscrevendo em fila, e, por outro lado, um óbito a cada 4 horas de pessoas que falecem esperando por um órgão. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se as pessoas estão esperando numa fila e a gente ainda tem uma mortalidade de 34% e subindo, a gente não pode se dar o luxo de perder absolutamente nenhum órgão para transplante. E essa é a nossa luta. A luta de quem trabalha na doação e no transplante é não perder absolutamente nada. Mas se os senhores olharem aqui os potenciais doadores nessa coluna verde aqui, vocês vão perceber que nós temos mais de 10.000 potenciais doadores. Olha que 11.000 em 2019, né? 2020, de novo, a gente teve uma queda importante de doadores no Brasil por conta da pandemia, mas
a linha de baixo, as colunas embaixo, representam realmente os doadores efetivos, os que doaram. Então, esse meio aqui são as nossas perdas, que podem ser de várias maneiras, ou porque as famílias recusaram, ou porque tivemos morte encefálica, várias coisas, né? Mas, de fato, aqui nós temos uma perda importante, né? E aí, quão grande é o Brasil nessa logística de transporte de órgãos, né? É importante dizer para vocês que a gente tem muitas pessoas fazendo transporte de órgãos em território nacional, né? E aí, isso representa uma porcentagem desses 9 mil importante. E aqui, olha quão grande ele é. Se a gente puser a Itália, a gente põe a Itália dentro do Brasil, a gente põe a Espanha, a gente põe a Dinamarca, Reino Unido, e por aí vai, né? Então, a gente precisa de um sistema de transporte brasileiro muito grande. E as nossas perdas de doadores efetivos são essas que os senhores estão vendo aí, olha. Vejam que do potencial de doadores, daquele 11 mil que eu falei em 2019, a gente tem uma perda de 67% dos nossos doadores, quer dizer, não chegam a virar um doador, porque nós temos aqui um número alto também, um número alto de perdas, e aí 33% viram doadores efetivos. E quais seriam os motivos dessas perdas? A gente tem recusa familiar, representando 35%, ainda temos que trabalhar com isso no país. Nós temos uma porcentagem de parada cardíaca aqui, contraindicação por algum motivo que não pode ser doador, mortes encefálicas não confirmadas, e outros aqui em cima. Uma porcentagem desse outros, que a gente estima que seja 12%, representam as nossas perdas, né? Então, desde 2005, a gente vem em busca de melhoria do transporte, aí vocês veem os profissionais na unidade de internação conversando sobre isso, né? E aí, em 2017, a gente fez um desafio, e o Ari vai contar melhor, mas a gente fez um desafio para Mauá, a gente participou de alguns encontros e falamos, gente, vocês não podem pensar esse problema aqui junto com a gente, né? E aqui a nossa equipe, em discussões na unidade, todo mundo, e as nossas parcerias com Washington, né? Onde a gente percebe também o mesmo problema lá, como vocês viram no vídeo, e aí a gente montou alguns trabalhos, o Ari e eu somos os dois que coordenamos isso durante muito tempo, né? E aí a gente começou a coordenar isso, saiu aqui um TCC em 2017, outro trabalho em 2018, então a gente foi desenvolvendo esses trabalhos ao longo do tempo, construindo, né, do ponto de vista, como trabalho de pesquisa, né, o que seria uma embalagem melhor para o transporte de órgãos. A gente fez reuniões de design thinking, que é o que vocês estão vendo aí. A doutora Rosana Notten, do Sistema Nacional de Transplantes, foi estimular os estudantes. Então, a gente tem uma parceria do Ministério da Saúde aqui, importante, olhando o que a gente faz e torcendo para que a gente consiga resolver esse problema que é do transporte de órgãos, mas ao mesmo tempo significa salvar mais vidas, ou seja, significa sair dessa caixa aqui que a gente usa hoje, e o mundo inteiro usa isto, usa caixa de papelão, o que vocês quiserem, né? Obviamente que precisa de gelo dentro, então as inovações são das mais variadas, né? No geral, a gente usa esse glue, que vocês conhecem muito bem, e põe gelo nele. Aí, o órgão vai em 3 embalagens, e aí a gente pega o transporte terrestre ou aéreo, nos casos de coração, pulmão, ou distâncias acima de 300 quilômetros, a gente pega transporte aéreo para realizar o transplante. Então, vocês fazem ideia de que a gente tem uma porcentagem maior do que 800, mais de 1.000 transportes aéreos, por exemplo, se é um outro problema dessas caixas, que não cabem nas aeronaves, né? Então, nós temos alguns problemas, são eles. Logístico, nós temos um país imenso para transportar órgãos com gelo, considerando as diferentes temperaturas, considerando os diferentes transportes, considerando que não cabe, às vezes, aonde a gente quer ir, mas condições de acondicionamento, a gente já recebeu, para os senhores terem uma ideia, órgãos em Tupperware, as pessoas inovam, né? São todas não recomendados, óbvio, nós estamos falando de evento adverso, né?
De qualquer forma, a gente tem problemas de má condicionamento. Risco de congelamento, porque se esse gelo encosta muito no plástico e chega a encostar no órgão, e aqui congela, e esse órgão não pode ser usado para transplante. O não cumprimento das normas da Anvisa, a falta de padronização, em território nacional, o peso excessivo com a utilização de gelo, então, por vezes, os profissionais caem, tropeçam, vocês vão ver vídeos pelo mundo inteiro, vocês vão ver vídeos na Argentina, em qualquer lugar, os profissionais tropeçando, caindo, porque eles não conseguem segurar a caixa de órgãos, alguns deles inovam, colocam aquele suporte de mala, né, e vai carregando. Então, dificuldade com manuseio, com pegas inadequadas, vocês viram ali aquela foto que eu mostrei, aquilo não é pega para um profissional sair com uma caixa cheia de gelo, né, então, são problemas que a gente enfrenta, e agora eu vou passar a palavra pro Ari. Com você, Ari. Ô, Bartira, obrigado. Antes de tudo, né, foi um desafio que eu vou, digamos, ousar dizer isso, né? Foi um desafio que o universo trouxe para mim, né? Que eu me lembro quando começaram as discussões, eu estava na Mauá, no centro de pesquisas, e também o Cabral, companheiro de longa data, começamos a falar sobre assuntos relacionados à embalagem em 1999. Eu acabei, por incentivo do Cabral, indo para Michigan State e acabei me formando na pós-graduação lá em engenheiro de embalagem, na School of Packaging da Michigan State. E esse acho que é o problema mais desafiador, é o problema mais gratificante, que está à beira de ser resolvido, que vai acontecer na minha vida profissional. E por isso que eu nunca desisti dele, desde 2017. Né? Foi muito interessante que na primeira reunião em que a Bartira lançou o desafio, eu não estava, né? Eu participei na segunda, né? E eu não sei porquê, não sei que movimento esotérico que aconteceu, que eu fui escolhido como o orientador para começar a resolver o problema e trabalhar junto com a Unifesp, e desde então foi uma parceria maravilhosa, né? A gente está alinhadíssimo e é muito legal trabalhar com essas equipes. Eu também tenho que fazer muito reconhecimento de que o Itaú, através do Centro de Tecnologia de Embalagem de Alimentos, apoiou muito a gente, ajudou a fazer, a vislumbrar um protocolo de ensaio para embalagem, né? Um protocolo de ensaio logístico, de ensaio de temperatura. E a empresa São Rafael foi tão parceira desde o início, construindo os protótipos e os dois produtos, os dois MVPs, né? O Minimum Viable Products, que a gente realizou, né? Nós estamos agora na terceira para a quarta geração de protótipos, muito perto de um protótipo funcional, né? Isso que é interessante. Não podemos dizer ainda, revelar, porque o resultado deve sair em janeiro, mas a gente conseguiu, um desses editais do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma verba para consolidar e terminar o projeto. E entre 1.190 projetos, o nosso projeto ficou em 11º lugar, com uma nota perto dos líderes, né? Nas 4 categorias que existiam nesse edital, a gente entrou no Saúde 4.0, e no Saúde 4.0 foi a mais concorrida, né? Se tivéssemos ido para a Indústria 4.0, por exemplo, a gente talvez fosse o primeiro projeto. Isso diz da seriedade e da complexidade e do risco tecnológico que estamos assumindo para resolver esse problema, que é um problema mundial, né? Apresentamos esse projeto, né, a doutora Janine Schirmer, diretora da Escola Paulista de Enfermagem, nos convidou para a gente apresentar no Congresso Brasileiro de Transplante de Órgãos em 2019. Foi muito bom, trocamos muitas impressões com pesquisadores de outros países, inclusive dos Estados Unidos, e o projeto foi muito bem visto, né? Então,
para resolver os problemas que a doutora Bartira se referiu, a gente precisava, a primeira coisa que a gente vê em qualquer acidente, né? Não há redundância nenhuma no projeto. A caixa abre, o órgão bate na parede, a temperatura não tem controle. Então, a gente precisava fazer um projeto que tivesse redundância mecânica, redundância térmica e, mais do que isso, tivesse uma redundância contra impactos e contra posicionamentos da embalagem, né? Foi muito interessante que no segundo semestre de 2017, quando fizemos uma sessão de design thinking de 5 horas, foi isso, né, doutora Bartira? 5 horas, acho que a gente foi das 2 até as 7 da noite. Acho que foi um pouquinho mais, 5 horas. Foi um pouquinho mais, tivemos 40 pessoas nesse design thinking de indústria, grandes indústrias, de fornecedores de matéria-prima, de profissionais de embalagem, de designers, engenheiros, alunos e, obviamente, muita gente da área da saúde, da Unifesp, inclusive da Opus do Rio Grande do Sul. Foi isso, Bartira, doutora? Opus do Rio Grande do Sul. Explique o que é um OPO, por favor. OPO HC aqui de São Paulo, a OPO IPM, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Tá. Explique o que é OPO, acho que o pessoal pode não estar sabendo. A OPO é a Organização de Procura de Órgãos, né? Que é ligada à Central Estadual de Transplantes. Então, a gente teve todo o apoio, na verdade, quem trabalha com captação de órgãos mesmo. O pessoal queria participar para ajudar os engenheiros, né, Ari? Era isso. Né? O Einstein também. Eu me lembro que a sessão de design thinking foi presidida pela coordenadora de design do Instituto Pão e Tecnologia, e foi muito legal porque nós construímos a jornada do usuário junto, e fizemos o persona juntos, e conseguimos trazer todas as redundâncias para o projeto. Foram 2 ciclos de inovação, a gente percorreu lá o duplo diamante, né? No primeiro ciclo, a gente tentou resolver as características básicas, né? Que é a dimensão, o tamanho, o equilíbrio de temperatura, uma redundância mecânica, né? E o princípio de uma redundância térmica, termodinâmica, né? Então, aqui, algumas das soluções estão aqui, eu vou dizer rapidamente. A embalagem tem uma parede dupla, são 2 embalagens acopláveis, uma externa e uma interna. Só a interna vai para a sala de cirurgia, já tem menos contaminação, né? E o design de parede dupla permite que a gente controle a temperatura entre o ambiente e o meio externo, o meio interno, através de uma camada de ar frio entre as duas, controlado por uma tecnologia de refrigeração de baixo consumo, né? Além disso, né, dentro da embalagem interna não há gelo, há uma substância que tem a densidade menor que a da água e usada em volume menor porque ela é uma substância termoacumuladora. E ele não encosta jamais nos órgãos, né? Essa já é uma redundância, de maneira que não há perigo de o órgão ser congelado, né? Isso é interessante. E o design de parede dupla já protege contra o impacto duplamente. A parede externa é mais espessa, a interna é mais fina, mas se tiver ruptura da parede externa, a parede interna ainda protege junto com os termoacumuladores, né? E, em último caso, se nada mais funcionar, o que nada indica que isso vai ocorrer, mas se nada mais funcionar, basta colocar gelo dentro e voltar ao modo antigo, ou seja, tem 3 redundâncias térmicas aí, né? Acoplamos um compartimento para colocar as amostras, né, que devem seguir com os órgãos, né? E vamos falar um pouquinho da tecnologia que a gente embarcou aí, né? A gente fizemos aí, esse é o segundo, vocês estão vendo na parte de cima, é o segundo MVP, e na verdade é um MVP, já é perto de um protótipo viável, né? E embaixo é o cooler atual, né? No desempenho passivo, né? Enquanto sem fornecer energia externa, só saindo da temperatura de conservação do órgão e deixando
dentro de uma estufa com 30 graus, né? Um ambiente de 30 graus, né? Enquanto no período que a gente analisou, a embalagem atual chegou a 34 graus, então a temperatura era maior, acho que é 35 graus que a gente colocou a estufa. O nosso protótipo, sem nada ativo, sem ter o sistema de refrigeração desenvolvido, e a gente já queria comparar isso, chegou à metade da temperatura, ou seja, ele é muito melhor, já o desempenho dele é muito melhor. Se colocasse gelo aí, então ele certamente seria muito melhor, mesmo que não tivesse nada ativo, né? Então, já é um sucesso o design termodinâmico dele, né? Desculpem. Voltando um pouquinho aqui, né? Além dessas inovações, né? Preciso falar da inteligência agora que a gente embarcou nessa caixa, né? Na verdade, na embalagem, né, João? Se o professor Cabral me escuta falar caixa, né? É uma embalagem, não é uma caixa. Nota 0 para você. Primeiro, dá para ver algumas ranhuras, ela comporta até 3 órgãos, então ela é multi-órgão. Ela pode transportar, por exemplo, o fígado, o maior deles, pode ser um fígado, pode ser 2 rins e um pâncreas. Então, ela é multi-órgão, né? Também ela pode ser transportada mais de um órgão, né? Ela tem uma interface na tecnologia NFC, Near Field Communication, a mesma de pagamento de cartões com celular, e tem um cartão NFC dentro que registra o perfil de temperatura e pode enviar para os celulares da equipe, e daí para a internet, e daí para a rede, e para a central, e para... Vamos ver a plataforma daqui a pouquinho, as condições e o perfil de temperatura, né? Além disso, tem o módulo GPS para dar um posicionamento, para ajudar no roteamento da equipe e poder dar orientações independentemente de outros sistemas, né, de roteamento. Então, ele vai ter um GPS embarcado também, né, que vai comunicar em tempo real o que está acontecendo. Os órgãos são acondicionados nessas 3 alturas, portanto, eles não tocam entre si, não tocam na parede, e eles estão sendo suportados por 2 estruturas que têm membranas elásticas. Isso é que a gente fez uma brincadeira, que esse é um projeto híbrido que a gente chamou de um projeto copiando que seja um útero, né? Não importa a posição da caixa, eles estarão sempre distante das paredes e seguros, e as membranas elásticas vão abafar diversas vibrações que podem causar ruptura do órgão, né, dos tecidos do órgão. Então, por exemplo, se a caixa rolar, né, ou se cair de uma altura de 1 metro, 1,5 metros, nada acontece com o órgão. Não vai acontecer o que aconteceu naquele acidente do helicóptero, porque foram desenvolvidas travas com bloqueio duplo, que tem 2 funções, né? A primeira função é realmente fazer um duplo bloqueio para a tampa não abrir. E segundo, ela pode proporcionar o acoplamento de até 3 caixas quando tiverem diversos órgãos, e serem levadas como se fosse uma maleta de viagem. Estão vendo as rodinhas aí? Ou com 2 profissionais com pegas laterais, dimensionadas para serem bem... terem segurar, pegar de maneira segura, sem que caia. E, além disso, há uma cinta que se pode colocar atravessada no ombro, de maneira que, se a pega soltar, ainda a cinta vai segurar. Então, para cair no chão, vai ser difícil. E, se cair, na parte inferior tem um amortecimento. Além do amortecimento interno, tem um amortecimento externo, né? Então, essas são algumas das características aí. O sistema de refrigeração está sendo desenvolvido, né? Talvez seja um sistema patenteável, porque é um sistema que tem uma lógica inteligente de manter autonomamente a temperatura entre 4 e 6, com baixa energia
e sem trabalhar ininterruptamente, né? No último teste, a capacidade de manter a temperatura entre 4 e 6 graus foi de 12 horas, que é o máximo que se tem para transporte de órgãos, né? É o máximo que se permite, né? Então, a gente já consegue fazer que autonomamente a embalagem funcione com bateria. Se houver qualquer ponto de energia, ela pode funcionar infinitamente. Infinitamente é muito, mas indefinidamente. E isso é muito legal porque essa caixa, essa embalagem não foi projetada assim para órgãos. O caso mais restritivo para o projeto foi órgão, mas é qualquer produto de origem humana. E o que é muito legal, que a gente está inclusive estudando uma aplicação nesse momento, ela pode ser usada em vacinações extramuros, ou seja, ela pode ser levada com vacinas para lugares em que não há condições de refrigeração e você consegue, se tiver qualquer ponto de energia, manter a vacina dentro da faixa de temperatura e conseguir vacinar áreas remotas, na Amazônia, por exemplo, é uma proposta que a gente já está fazendo, está estudando, né? Ou em lugares que não têm acesso, né? Ou que você precisa transportar sem energia por mais por até 12 horas. Então, a utilização dessa embalagem tem diversas aplicações. É, na verdade, uma embalagem para a cadeia fria do sistema de saúde. Pode servir de banco de óleos, por exemplo, né? Entre outras coisas. A gente está estudando também como tem uma empresa fazendo isso, ela pode ser um serviço de last mile de sistema de refrigeração, né? Last mile delivery de um sistema refrigerado, que é muito legal, né? Aqui está o primeiro esboço de uma plataforma, mas, obviamente, isso tem muito mais detalhes. Estou colocando aqui de maneira geral, né? Dentro dos modais de transporte, a embalagem vai conversar com diversas tecnologias, e pode ser LoRa, Long Range, Low Energy, LoRaWAN, né? Bluetooth, Wi-Fi, e pode também falar com qualquer sistema de comunicação que esteja perto, 3G, 4G, 5G, e como a plataforma estará em nuvem, né? Ela terá uma redundância de dados com processamento local na embalagem e na plataforma, de maneira que, se houver perda de comunicação por um período de tempo, a comunicação é complementada quando se estabelece alguma comunicação, de maneira a não perder. Então, eu tenho sempre redundância, né, de processamento, e tem modos de alarmes locais, né, e pode avisar centrais de transplante, pode avisar a sala de cirurgia do receptor, se comunicar na sala de cirurgia do doador, para manter as duas equipes, tanto a equipe que fará a cirurgia no doador como no receptor, ficarem tendo as mesmas informações em tempo real, né? E trocando informações entre si por diversos sistemas de informação, né? O GPS vai ajudar a gente a ter essa comunicação em tempo real e a localização em tempo real, né? Incluímos alguns riscos no projeto, e um deles é muito interessante, a gente está estudando isso, né, com essas travas de dupla segurança que a gente desenvolveu. A gente está planejando acoplar essa embalagem interna, que é mais leve, e, portanto, poderá ser transportada por drone, dependendo do peso do órgão, tal, de quantos órgãos seja. Então, isso é um risco que a gente está assumindo. Vamos fazer uma prova de conceito para o transporte por drone em distâncias pequenas, né, entre 2 centros de saúde na mesma cidade, ou, no caso de algum acidente próximo, ou se tiver algum congestionamento, se nada mais puder ser feito, nem moto, nem nada,
a gente consiga fazer pelo menos um trecho curto por drone para ter uma redundância no transporte. Então, é mais um modal que a gente vai estudar aí, né? Acho que eu falei quase tudo, mas eu preciso complementar que tem uma equipe, a gente formou uma equipe muito grande. No Instituto Mauá, a gente está com 14 pesquisadores alocados para esse projeto. A doutora Bartira me confirma, mas eu acho que isso é cerca de 10 na Unifesp, né? Eu não lembro o número, doutora. É isso? Isso mesmo. Isso. E temos a equipe sem contar os técnicos, né? Temos os 3 pesquisadores-chefes do Itaú-CETEA também, e dentro da empresa São Rafael, que vai desenvolver o produto, temos 15 pessoas que se dedicarão ao projeto. Então, é uma equipe Relativamente. Grande e especializada, cada um tem diversos especialistas, né? Não há como a gente não entregar alguma coisa muito boa, né? Na nossa equipe da Unifesp, né, Ari? Nós temos aí médicos, enfermeiros, pessoal da captação de órgãos, todo mundo envolvido. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu só complementar um pouquinho, só, Cabral. Eu complemento. Eu queria só explicar como é que o que acontece com desenvolvimentos dentro da universidade e com desenvolvimentos dentro da indústria, e falar um pouquinho do vale da morte dos projetos. Normalmente, nas universidades, vamos chamar de invenções, inovações, ou os desenvolvimentos que são feitos, eles chegam até o que a gente chama de nível de maturidade tecnológica 3, que é uma prova de conceito, né? Prova-se a função em laboratório, né? Dentro da classificação de nível de maturidade tecnológica, ou Technological Readiness Level, que é usado pela NASA para os projetos dela, tem 9 níveis, né? Do primeiro até o terceiro, a prova de conceito. Entre o terceiro e o sétimo, o sexto ou sétimo nível, é a evolução desse conceito para a prova desse conceito, primeiro em laboratório, segundo a prova da função crítica em ambiente relevante, e depois a prova do protótipo em ambiente operacional, que é entre o 6 e o 7, né? O nível 7. A indústria as mais avançadas tomam o projeto a partir do nível 6, alguma coisa que já existe e que pode ser industrializável no passo seguinte. O nível 7 já é um produto que pode ser industrializável. E os níveis 8 e 9 é a ida para o mercado, né? O lançamento do produto e o produto funcionando no mercado. O que a gente fez? A gente supriu esse vale da morte. A gente andou na universidade até o passo 3, a indústria que está junto com a gente precisa estar no passo 6, nós montamos uma equipe para desenvolver do passo 3 até o passo 6, ou seja, a gente vai levar a prova do conceito, já fizemos isso para o nível 4, né? Em laboratório, agora vamos para ambiente relevante com a função crítica, em ambiente relevante com o conceito, e depois vão em ambiente operacional. E aí a doutora Bartira pode até falar um pouquinho o que nós vamos fazer na fase operacional. No momento em que os protótipos estiverem com toda essa tecnologia que eu acabei de dizer, colocada, estiverem em condições de começar a transportar órgãos, qual é o procedimento, qual é o plano, né, o planejamento para a gente validar isso em ambiente operacional. Will Cabral, você pode fazer a sua pergunta, depois a Bartira continua com isso. Não, a pergunta que eu ia fazer, você meio que já antecipou. É que eu queria ouvir um pouco da Bartira e ouvir um pouco de você o seguinte: como é que um assunto tão assim importante, afinal de contas, nós estamos falando, vidas importam, né? Como é que um assunto tão forte como esse nunca foi estudado, ou nunca, vamos colocar o sempre, eu gosto mais do sempre do que do nunca, sempre foi tratado meio que na zona do conforto, quer dizer,
Pega um potezinho de sorvete, põe um pouquinho de líquido, põe um pouquinho de soro, bota uma fita qualquer, bota... Aonde está a inércia nisso? Olha só, Cabral, na verdade, né, não sei se existe uma inércia, né? Vários países fizeram tentativas, eu vou para os congressos de transplante, eu fico meio... Na verdade, eu fico chocada, porque o pessoal faz caixas de isopor, na verdade, todo mundo tenta de tudo. E uma embalagem, vamos chamar, né, do correto, né, uma embalagem que foi das mais robustas que tem, ninguém consegue carregar. Então, ou o pessoal não fez nada, ou fez uma coisa que não conversou com os profissionais, né? E aí, no final das contas, é uma embalagem que não só transporta, mas fica perfundindo o órgão, né? E ela é boa, ela não é ruim, ela perfunde o órgão, ela tem dois papéis, transportar e ir perfundindo, quer dizer, o que é perfundindo, né? Vai passando líquido de perfusão dentro dos vasos para limpar o órgão, tirar o sangue, deixar ele bem clarinho e tal. Então, só que isso é impossível, a gente acaba deixando essas embalagens dentro do centro cirúrgico, porque ela beneficia muito, ela acaba dando uma qualidade melhor para o órgão que chega, e depois o paciente é transplantado com aquele órgão. Então, o que ocorre é que a gente poderia ter alguma coisa melhor do que isso, um meio termo, né, que não fosse... que fosse mais fácil de carregar, que fosse segura, que trouxesse segurança. E aí, Cabral, é assim, eu acho que a área da saúde, ela, às vezes, algumas coisas, né, a gente sofre isso na área da saúde, as pessoas gostam de continuar trabalhando como elas trabalharam a vida inteira. Então, parece aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né, para você mudar isso, demora um tanto. Agora, na minha opinião, e por isso que eu pensei nisso há muitos anos e dei sorte de achar o grupo do Ari, Flávio, enfim, várias pessoas que aceitaram o desafio nosso e mergulharam e acreditaram nisso, porque para a gente aqui na Unifesp, um órgão que você perde num transporte desse, já está justificado esse trabalho, né? Porque nós estamos falando de um trabalho que vai salvar a vida. Não faz sentido você ter transplante e ter essa infraestrutura caríssima que é o transplante, que ela é muito cara. Nós estamos falando da alta complexidade. E aí, no final das contas, você não desenvolve isso. Eu de fato, Cabral, não vou saber te dizer por que ninguém nunca... Não sei. Agora, eu acho que uma coisa que ajuda muito quando as pessoas me perguntam é que eu vim da assistência, né? Eu vim da assistência, então eu sou uma professora que eu não caí assim na universidade, sabe? Saí lá da graduação e caí. Não, eu fui trabalhar com captação de órgão muitos anos, eu carreguei essas caixas, então eu acho que isso também ajuda, né? Agora, sabe o que eu acho legal dessa história? E aí a pergunta fica para os dois. Quer dizer, como nós estamos colocando um sistema que manda informações sobre a história dele, né? Você consegue ter, além de um órgão chegar vivo, entre aspas, né, vivo, você tem a história dele. Você tem a história dele. E as redundâncias, você sabe exatamente se ele é rastreável, né? Isso, para mim, é o ponto-chave da colocação desse trabalho na SPTW. Quer dizer, nós estamos colocando alguma coisa que tem uma aplicação prática, não é algo que é voador, né? Nós estamos resolvendo um problema atual, e estamos dizendo que ele além de ser rastreável, quer dizer, onde foi parar esse troço? Vamos pensar em português bem claro, onde foi parar essa caixa que eu não acho? E quando você encontra a caixa, como disse o Ari, às vezes você perde um pouco de informação, você sabe, olha, a caixa, o órgão não teve uma exposição muito grande a uma temperatura elevada, portanto, ele é bom. Esse conjunto, Ari, é um negócio, para a gente resolver realmente, ou colaborar para resolver esse problema, e a gente ter menos do que os 12%, 11%
de órgãos perdidos por ano, que é um número, para mim, assustador. É isso? Falei certo? Isso. O Ari levantou o dedo. Eu queria voltar à pergunta anterior, porque eu acho que a Bartira tem uma história legal que ajuda a descobrir por que ninguém investiu nisso. Ela conta uma história da ostra, a história do caviar. Na verdade, eu esqueci de falar, é verdade. O que acontece é que sempre que as pessoas discutem isso comigo, né, e falam, mas por que você quer inventar isso? A gente já faz nesse glue aí, coloca gelo, deu certo tantos anos. Eu falo, gente, deu certo, mas veja, quanto que vale a vida humana, né? E aí eu sempre mostro nas minhas aulas, o Ari tá certo, eu sempre mostro o queijo mais caro do mundo sendo transportado com GPS, com tecnologia, todo rastreado, um monte de profissional para entregar, para receber, tudo controlado. Eu mostro a ostra mais cara do mundo que viaja os mares e chega nos restaurantes mais caros de Nova York, viva. Detalhe, viva, a ostra chega viva. Eu faço questão de dizer isso. E aí eu pergunto, quanto é que vale a vida humana? Porque se eu tenho hoje produtos caríssimos viajando, tem alguma coisa errada na humanidade aqui. E aí eu tenho que mostrar caixa de transporte de órgãos viajando de uma maneira complicada, você pedindo para o carro atrás, onde é que cabe, nas aeronaves, né, vai na cabine do piloto, é maravilhoso, mas é um risco, tem questões de segurança, então está faltando todos esses stakeholders sentar e conversar sobre o que acontece no transporte de órgãos, e esse é o desafio que a gente colocou, esse foi o desafio Camauá e tal, São Rafael, todo mundo aceitou, o pessoal da medicina da Unifesp, a gente, o próprio Ministério da Saúde, a Rosana Notten, agora, né, a doutora Daniela Salomão, que também apoia, quer dizer, é impossível não apoiar um projeto desse, na minha visão. Agora, eu também acho. Agora, o próprio Ari colocou um pouco no last mile, né? Eu ouvi hoje uma entrevista da doutora Natália Pasternak. Ela estava falando um pouco sobre vacinas, e a gente tem que entender que nós estamos falando de uma coisa nesse sentido. E ela estava dizendo que uma coisa muito relacionada com o nosso trabalho, que uma das vacinas precisa de um transporte em temperatura sub-zero, né? E que o Brasil não tem lá grandes estruturas para isso. Além da vacina, existem outros medicamentos, outros itens que precisariam de uma coisa dessa, né? Você acha que esse conceito pode perfeitamente ser aplicável também a esse? Não vou dizer menos 12, menos 70, porque aí já é outra história. Mas, ou seja, nós estamos falando de uma embalagem que é múltipla, de múltiplo uso, né? Não é só órgão, embora o órgão seja a vida, a vacina você vê que é mais a coisa da prevenção. É isso? Você concorda com isso que eu falei? Concordo. Eu acho que se a gente for inovador, e a gente está sendo, porque o time tem essa cabeça, né? O time tem a cabeça de sonhar. Quem sonha é igual a história do velcro, né? Acho que vocês conhecem melhor do que eu a história do velcro, né? Do cientista que inventou. Eu acho que se a gente é capaz de sonhar, a gente chega lá. E é possível sim, porque no início da pandemia, nós aqui na universidade, lá por abril, nós começamos a vacinar toda a região aqui em torno da Unifesp, né, ajudar o centro de imunização a ir vacinar as pessoas. Eu levei caixa de isopor. Com as vacinas, a vacina da influenza, né, a normal, a que a gente toma todos os anos. Se vocês olharem, os profissionais estão indo com a caixinha de isopor, com o termômetro coladinho, com aquele fiozinho. Então, assim, eu não sei como que ninguém para e fala, peraí, eu vou construir alguma coisa aqui, te dar uma coisa melhor do que isso aqui, né? Então, acho que sim, acho que tem potencial enorme, acho que o coronavírus mostrou isso e nos aproximou a todos nós, claro, mas a área da saúde tem um potencial enorme e
e essa área especificamente de transporte de materiais biológicos, mais ainda, nós não temos estrutura. Então, o nosso tempo está quase no final, fala ali. Mas eu acho que tem uma coisa importante. Ainda tem um tempinho, hein, Cabral? Vamos lá. Eu ia passar, falar os assuntos. Não, eu só quero falar uma coisinha, porque isso volta à tua pergunta, por que que ninguém fez? Eu acho que a resposta é simples. Você que trabalhou tanto tempo na indústria, mais de 4 décadas, eu também. Não fica falando essas coisas aí, porque não é muito legal você falar isso, né? Quem é que investiria nisso se o mercado é restrito? Sim. Se não tem escala, né? Isso só seria um investimento se a gente fizesse um produto de múltiplos propósitos, que é o que a gente fez para torná-lo escalável. Essa foi a diferença, essa foi uma grande diferença do nosso projeto. Perfeito. A gente não fez um produto para uma solução, nós fizemos um produto para diversas soluções, inclusive soluções comerciais. Senão, como é que a gente vai pôr uma empresa, né? Só se fosse filantrópica Fica viável, mas tem esse mercado, né, Ari? Sim. Então, se a gente inova numa questão muito, como é que fala? Muito flexível, vamos dizer assim, né? Uma embalagem que seja flexível do ponto de vista de caber várias coisas e ela ser modular e tal, é o sonho, né? Porque a gente pode usar para várias coisas, né? Seria maravilhoso mesmo. E é isso, Legal. porque a empresa que está com a gente já está planejando usá-la comercialmente para outras coisas, porque não tem outro jeito, tem que ter uma economia de escala, primeiro, e segundo, tudo que era feito tinha um preço elevado. Qual foi o desafio lá em 2017? Uma embalagem que custasse barato. A gente conseguiu. Uma embalagem leve. Do primeiro para o segundo protótipo, nós tiramos 9 quilos, usando ecodesign. Diminuindo a espessura e melhorando os materiais e diminuindo a quantidade, a diversidade de materiais. Então, ela é basicamente produzida com 2 materiais, o que ajuda na reciclabilidade também. Como ela tem 2 partes, ela nunca você nunca terá que consertá-la totalmente. Uma parte encaixa na outra, e se a de fora pifar, ela continua funcionando, e você pode encaixar numa outra. Então, ela também tem conceito de modularidade, de flexibilidade. Então, o design foi pensado em que o mercado poderia usá-la para outras coisas. A embalagem externa pode ser usada sozinha? Sim, pode. Pode ser um cooler, muito mais eficiente, vai deixar a cerveja sua muito mais tempo geladinha. Então, isso que é legal. E o próximo desafio é fazer ela caber nessas aeronaves. Então, nós temos também o próximo passo, né, Ari, que é conversar com toda a área da aviação, para que não seja da forma como é hoje, né? Sim. Ali uma gambiarra, vamos dizer assim, né? E se a gente inovar nesse aspecto, e a aviação está interessadíssima nisso, a gente também consegue outros transportes de material biológico, como você disse, enfim. Né? Isso. E aí, para encerrar mesmo, eu queria fazer uma pergunta provocativa. Se eu não fizer uma pergunta que provoque, eu me sinto mal, né? Mas não é que ela é provocativa, mas no mundo que todo mundo está falando de tecnologia disruptiva, né? Comunicações interestelares, o camarada consegue fazer uma nave acoplar na estação espacial andando a não sei quantos micrômetros por hora, acoplando devagarzinho, quer dizer, nós estamos falando de coisas disruptivas. Ao mesmo tempo, a humanidade carente de tantas coisas básicas, né, como o próprio transplante. Como é que é a sensação de vocês, vendo que nós estamos numa SP, né, São Paulo Tech Week, quer dizer, todo mundo imaginando muitas coisas absolutamente disruptivas, e a gente tratando a tecnologia para resolver um problema básico da nossa vida, que é viver. Como é que vocês se sentem nisso? É a última pergunta que eu queria fazer com a sensação de vocês. Eu me sentiria bem, agora eu quero ouvir vocês. Acho que eu já falei no começo, Bartira, vai que eu sigo você. Gente, para mim é um sonho, né? Cabral, Ari, vocês imaginam quantos anos eu não trabalho com isso, quantas portas eu não bati, quantos nãos eu não ouvi. Isso aí não tem interesse. Não, se vocês fazem assim, deixa assim. Então,
na verdade, para mim, eu acho assim, é um pouco do que a Ari falou, de ter chego até aqui, com as construções que a gente já fez, isso é tão maravilhoso. E, de novo, eu volto para todas as descobertas da humanidade que foram de maneira tão simples, mas que estão aí até hoje. A gente não precisa fazer uma nave espacial, mas se a gente fizer uma embalagem com cara de nave espacial, com cara de cabe tudo dentro dela, sabe? Assim, com cara de... Aí vai ser fantástico, vai ser... E eu acho que eu vou ter feito... Eu acho que eu vou cumprir meu papel de professora também, de mudar a realidade, de inovar, de transformar e de salvar a vida. Acho que não tem preço isso daí, né? Acho que é isso. Legal. É muito simples para mim. Desde 2017, desde quando eu comecei com o primeiro grupo de TCC, junto com o Dr. Bartira, e com apoio de todas as instituições, obviamente, né? Eu mudei meu paradigma e disse, eu não posso parar de produzir. Se eu for parar de produzir amanhã, esse projeto tem que ser o último. Então, eu não posso deixar esse mundo sem fazer isso. É simples assim para mim. Legal. Olha, o meu papel nessa nossa conversa foi de meio que trazer algumas perguntas e, mais uma vez, elogiar. Eu participei um pouco da montagem desse projeto, a condução foi inteirinha de vocês dois, mas eu me sinto parte do projeto, porque... Você é, né? Mas eu me sinto, quer dizer, vocês são muito bons nisso, eu sou só um apoiador. E eu me sinto parte disso e muito feliz de participar desse projeto. A todos vocês que estão nos assistindo, o meu agradecimento, sim, do fundo do coração, por ter prestado atenção, por ter ouvido. E, uma vez mais, professora Bartira, professora Ari, nós estamos juntos nessa coisa de tentar fazer o nosso mundo um pouco melhor, né? As pessoas vivendo um pouco melhor. Estamos bem perto disso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.